Primeiro destaque da abertura hoje, vamos ouvir o vídeo primeiro? Vamos assistir o vídeo primeiro? Eu digo ouvir porque muita gente ouve o ICL, né, ali fazendo uma caminhada, indo para o trabalho. Vamos aqui ver o que ele falou e depois a gente comenta. O mais triste para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando? Não reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente. Assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela. Falava assim, olha como não tem nada contra branco. E eu ainda como, se tiver. Então esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a Associação de Defesa dos Animais, que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius. Em primeiro lugar, é o seguinte, isso é um corte, né? Tem vários cortes na internet. Eu acho até que esse não é o melhor corte. Tem um corte que ele fala mais sobre essa questão do macaco e ali, de uma maneira muito perversa e absolutamente inacreditável, forçando a barra nesse negócio da Associação dos Protetores Animais. Coitado do macaco. Como assim? Poxa, o macaco está... É inacreditável. Ele fala que o macaco é inteligente. O macaco é um dos animais mais inteligentes. Poxa, vão reclamar. Então, só é separado para a gente pelo rabo. É isso que ele fala. A única diferença é que o macaco tem um rabo que a gente não tem. Então, assim, esse não é o melhor corte. Esse não, até ontem teve um corte que viralizou bastante nas redes, que eu acho que é um pouco melhor do que esse. Eu não tinha assistido antes. Mas já dá para ver, por esse corte mesmo, já dá para ver que é uma fala inacreditável, é uma fala insensível, é uma fala perversa e é uma fala fora da lei. É uma fala fora da lei. É claro que antes de escolher esse vídeo para passar, esse como um dos temas, me vem aquela preocupação, sabe? Do lugar de fala. Hoje em dia eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem. Como assim, Eduardo? Você vai falar sobre essa questão tomando partido do Vini Júnior, você, homem branco, nascido em bairro de classe média no Rio de Janeiro, e de repente você vai criticar a fala de um homem negro, que é curioso, porque ele fala assim, se eu fosse negro, jogasse futebol, né? Se eu fosse negro. O Magno Malta fala isso. Ou seja, ele até, de uma maneira ambígua, propositalmente, ele faz isso. Ou seja, eu não me considero negro, porque ele não sou eu que estou falando isso, ele falou isso, ele não se considera negro, mas, ao mesmo tempo, ele usa o fato dele ter um lugar de fala para poder falar uma barbaridade dessa e as outras pessoas não rebaterem. Então, eu vou correr o risco aqui de talvez não tendo o lugar de fala nesse aspecto de não ser uma pessoa negra, de não ter vivido o preconceito que uma pessoa negra sofre ao longo da vida. O Bernie Sanders fala num documentário isso, acho que aquele, qual é a 13ª ou a 4ª emenda, aquele documentário que tem depois se vocês puderem... 13ª emenda. 13ª emenda, né? É um documentário que a Oprah participa, que organiza, etc. O Bernie Sanders fala o seguinte, olha, apesar de todo o meu engajamento pela causa do povo negro, eu nunca vou conseguir imaginar o que passa uma pessoa negra. Então, eu não vou aqui entrar nesse aspecto. Eu vou entrar no aspecto da fala do senador Magno Malta. É uma fala que ela é absolutamente ilegal porque racismo é crime. Ponto. Existe no Brasil
uma lei que define que isso que foi feito com o Vini Júnior é uma coisa literalmente condenável. Condenável porque você pode sofrer uma condenação por ter feito isso. Não é condenável expressão. Não é condenável do ponto de vista moral. É condenável do ponto de vista legal. E quando ele diz o seguinte, ora, estão vitimizando, ele mostra ou desconhecer ou desrespeitar completamente a lei. E nos dois casos é super preocupante. Porque ele é um cara que trabalha no legislativo, que vem de leges. Leges quer dizer lei. Então, ou ele desrespeita ou desconhece a lei. Só que, além disso, ele mostra ser um ser humano desprezível. Porque não são as pessoas que estão vitimizando o Vini Júnior. Foi o Vini Júnior que se indignou completamente, que chorou em campo, que foi para cima da torcida. Foi o Vini Júnior que ficou absolutamente enfurecido e, ao mesmo tempo, destruído, destroçado psicologicamente. As pessoas não estão vitimizando ele foi vítima. Ninguém está vitimizando, ele foi vítima. Então ele está desrespeitando a dor de um irmão. E veja que eu não estou falando, porque é um irmão negro. Mas como ele não se considera negro, eu imagino que ele se considere humano. Talvez não se considere humano também. Porque uma pessoa que tem opiniões como essa, humano não é. Humano não é. Mas se ele se considera humano, deveria ter ali o sentimento, a empatia de humano com humano, de alguém que vê um estádio inteiro covardemente atacando um irmão e fala o seguinte, meu irmão, eu não vou deixar de sofrer essa covardia. Eu não vou deixar você sofrer esse ataque. E usa o tempo, usa o nosso dinheiro, porque esse cara é pago com o nosso dinheiro, para falar que isso é um absurdo com os macacos? Enfim, não tem muito mais o que falar sobre isso, mas eu acho que era importante, mesmo sem ter muito mais o que falar, porque a fala dele, para mim, diz tudo, a gente mostrar. Porque muita gente viu ontem, mas muita gente não deve ter visto também. E um ser como este, eu acho que não merece sequer ser chamado de humano. Um ser como esse, que despreza a dor de um irmão, não merece sequer ser chamado de humano. Magno Malta é uma vergonha. E, novamente, aqui, talvez, não tendo o lugar de fala, mas eu prefiro arriscar me posicionar contra isso que, para mim, é uma perversidade, é um absurdo, é uma maldade tremenda, do que me calar simplesmente pelo medo de não estar na posição adequada para poder comentar. Não, foi perfeito você ter trazido esse tema e a gente tem uma atualização porque o pessoal vai entrar com uma representação contra ele no Senado e no STF. Então, nada mais justo que isso seja feito, porque realmente, como você falou, é revoltante e a gente não pode permitir, né, que uma fala como essa passe sem nenhum tipo de justiça, né, que seja feita. Assim. E ainda me chamou muita atenção o trecho onde ele fala, né, volta de novo para o tal do racismo regresso, né, que ele fala do racismo reverso, perdão, que ele fala de entrar com leitãozinho branco, olha lá, é exatamente esse ponto, que ele sugere que os jogadores, se ele diz, né, que se ele fosse jogador de futebol, entraria com um leitãozinho branco em campo e daria um beijinho para mostrar que não tem nada contra os brancos. E mais um ponto que eu acho importante, ele se coloca como homem de Deus e de Cristo. Ele se coloca como um cristão o tempo inteiro. Se não me engano, é até pastor. Eu acho que é pastor o Magno Malta. Mas ele que fez lá a bênção no Bolsonaro, né? Ficou do lado dele quando ele estava machucado, fazendo aquelas orações. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele que fez aquela oração. Meu irmão, o cara chega e fala assim, veneno tu trata com veneno. Esse cara nunca leu o Novo Testamento, porque o cristão é aquele que acredita no Novo Testamento, além, obviamente, do Velho Testamento, do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Novo Testamento é exatamente a quebra do olho por olho.
O Novo Testamento é a quebra do olho por olho. É o Deus que deixa de ser punitivo e vira o Deus do amor. E o cara me chega e fala, ele que se diz cristão, diz assim, veneno a gente trata com veneno. Pastor evangélico. Leva o leitão, mata o... Tá vendo? Pastor evangélico. Leva o leitão, mata o leitão, come o leitão para mostrar... Isso não é ser cristão. Isso não é ser cristão. O Cristo, Jesus, que caminhou sobre a terra, ele chega a dizer o seguinte, quando alguém te der um tapa, oferece o outro lado, a outra face. Não é o veneno se trata com veneno. Então, um ser todo errado, Magno Malta, e errado não só como ser humano, mas como senador, porque não conhece ou desrespeita a lei. E é uma dificuldade muito grande que o bolsonarismo tem, e isso tem a ver com essa polarização que a gente vive hoje, de simplesmente fazer o básico. Condena o racismo, pede punição para o clube, pede punição para os racistas, pede prisão, pede punição dura para quem comete atos de intolerância. Não tem mistério, não tem que inventar roda, você tem que fazer o básico. E nessa hora, PT, PSOL, PCdoB, PDT, Rede, PL, PR, os partidos têm que se juntar. As posições políticas têm que se juntar, têm que coadunar uma posição de condenar o racismo, de proteger o Vinícius Júnior e outros jogadores. Lembrando, né, o Brasil teve nesse ano 20 casos de racismo dentro de campo no futebol brasileiro, em estádios brasileiros. Não é só lá fora o problema, é aqui também. É se mover dentro do legislativo para aprovar pautas, para combater o racismo, a homofobia, o machismo dentro dos esportes, assim como na sociedade toda. Não tem que inventar a roda. O Magno Malta, outros deputados, senadores do PL, do bolsonarismo, para tentar criar uma posição diferente, criticam a imprensa, dizem que a imprensa está vitimizando o Vinícius, quando na verdade a posição é muito simples. Condena o racismo, protege o Vinícius Júnior e outros jogadores, técnicos, torcedores negros que vão em estádios de futebol e sofrem racismo e propõe ações práticas para combater esse tipo de coisa. Não tem mistério. Mas aí, para não se juntar numa posição única contra um ato intolerável, que é o racismo, eles tentam inventar a roda e fazem esse tipo de declaração vergonhosa, como fez o Magno Malta. Você sabe que eu concordo com tudo que você falou, menos um ponto. Eu não acho que eles atacam o Vinícius Júnior para se colocar de outro lado e manter a polarização. Eu acho que eles não condenam o racismo que teve contra o Vinícius Júnior por um motivo muito simples, porque eles são racistas. Para mim é um motivo muito simples. Não é eles quererem estar do outro lado para polarizar, eles são racistas. Vamos lembrar a declaração do Bolsonaro. Vamos lembrar as declarações do Mourão. A gente pode puxar. Mourão já falou uma vez que o problema do Brasil é que o índio é preguiçoso, que não sei o quê. Eles são racistas. Eles são racistas. Todos eles que estão ali no núcleo. Então, ali o Magno Malta está sendo racista. Não tem outra palavra. É que a gente não fala ele está sendo racista porque a gente está falando de um irmão negro. Mas ele fala durante ali o discurso dele, ele fala assim, se eu fosse negro, o bolsonarismo é racista. A gente tem que dar o nome. Porque se a gente não der o nome, fica aquele negócio que o bolsonarismo é racista. E por isso tem tanto poder num país que é racista.